Bem-vindos ao Comporta na Tela, onde o cinema e o comportamento se encontram para revelar as conexões profundas que existem entre as histórias que assistimos e as vidas que vivemos. Eu sou Joane, jornalista apaixonada por séries e filmes, e aqui vamos explorar juntos como as produções cinematográficas vão além do entretenimento, influenciando e refletindo aspectos do nosso cotidiano. Cada episódio vamos mergulhar em conversas instigantes que questionam, analisam e revelam o poder do cinema em moldar e espelhar o comportamento humano. Prepare-se para ver as telas que você ama sob uma nova perspectiva. Tá todo mundo falando de adolescência, né? Eu fiquei bem curiosa pra assistir também, e como é um assunto bem quente do momento, né? E também porque é uma série que gerou bastante discussões e, consequentemente, bastante reflexões, eu achei bem válido ser o tema desse episódio. Bem, Adolescência é uma minissérie britânica de drama criminal deste ano de 2025, né? Bem recente, agora de março, se você está escutando esse episódio agora em março de 2025. Criada por Jack Thorne e Stephen Graham, e dirigida pelo Philip Baratini. A trama ela gira em torno de um jovem de 13 anos, o Jamie Miller, que é um estudante e é preso sob a acusação de assassinar uma garota da escola dele. Essa série, gente, assim, tá repercutindo muito, muito mesmo. Ela é bem recente. Vindo do futuro pra dizer que o episódio tá saindo na segunda-feira, dia 31. A série, ela foi do final de semana passado. Se eu não me engano, parece que é dia 13, alguma coisa assim. Mas bem, a série é bem recente mesmo e tá todo mundo falando sobre. E foi até uma questão, assim, de eu pensar de falar sobre ela ou não, porque tem muitos assuntos, muitas pessoas falando sobre de diversas perspectivas, de diversos ângulos. E eu fiquei pensando o que eu iria adicionar, mas foi uma série, assim, primeiramente foi bem esquisito, e aí não é um problema da série, é uma questão minha mesmo, porque eu gosto muito de série criminal. Mas a série ela é totalmente diferente, porque o que é algo... uma escolha assim, né, tipo de produção da série, a série ela é toda gravada em plano sequência. Se você não sabe o que é quando é uma câmera seguindo todos os movimentos e o que tá acontecendo, então não tem corte. E aí, por eu ser uma pessoa que gosta muito de série criminal e assiste muito, a gente sempre, na maioria das vezes, acompanha uma volta no passado, né? Então, tipo, tem esses cortes pra gente poder ver a história de uma outra perspectiva. Mas aqui, por ser gravado em plano sequência, a gente vê o que acontece a partir do momento que a polícia chega na casa do Jamie pra prender ele e todo o resto. E também, assim, muito em recortes específicos, porque... como é gravado em plano sequência, eles vão seguindo ali as pessoas e cada episódio, assim, são só 4 episódios, é uma minissérie, né? Ele segue muito em uma ambientação só. É muito difícil ter muitos lugares, sabe? Justamente acho que porque é difícil de se gravar dessa forma, o que, assim, a série tá de parabéns, porque é muito difícil e foi muito bem feita. Mas o podcast não é exatamente sobre questões técnicas da série, apesar de eu gostar de falar também. É sobre as reflexões que a série nos gera e como a gente pode debater o que ela nos traz. E o grande tema da série é o motivo do Jamie ter matado essa colega de escola dele, que a gente vai, né, tentar descobrir, vai nos mostrar, e também não é uma coisa exatamente que a série se propõe exatamente a explicar nos mínimos detalhes, fica muito... não digo que subentendido, porque pra mim ficou muito claro o porquê, mas não é que eles expliquem tanto assim cada detalhe, sabe? Eles colocam ali as informações e a gente que tá assistindo acompanha e cria também nossas próprias percepções. E por isso também que tem muitas pessoas falando de maneiras muito pessoais mesmo, assim, do que eles viram e como abordar. Eu vi um vídeo de um psicólogo falando em específico sobre o terceiro episódio em si, porque o terceiro episódio é totalmente centrado na psicóloga que tá em um momento com o Jamie, conversando com ele, porque ele precisa passar por algumas avaliações com diferentes psicólogos por conta do julgamento e tal. Então esses psicólogos vão formar ali um laudo sobre ele, e o terceiro episódio é todo sobre isso. Então esse psicólogo que eu ouvi no TikTok falava especificamente sobre isso. Então cada pessoa tá falando um pouco ali do que lhe tocou, do que foi mais interessante. E aqui nesse episódio é até assim, não digo difícil, mas eu trouxe algumas coisas, não um tema só, porque por mais que a série tenha um tema muito específico, porque ele fala sobre a cultura do ódio às mulheres, eu também percebo algumas outras coisas que a série aborda, mesmo não sendo tão, assim, detalhadamente, mas que está ali, sabe?
E vamos começar com justamente esse tema central da cultura de ódio às mulheres e também especificamente da cultura de ódio nas redes sociais. Mas então, o que é que acontece? Na história, a gente vê que o Jamie tem muito acesso à internet e a conteúdos na internet, e isso molda quem ele é e os comportamentos dele. E a série deixa isso claro também, não só sobre o Jamie, mas sobre outros meninos também, adolescentes da sala dele, amigos dele, que têm acesso a conteúdos na internet que são discursos de ódio, assim, questões muito complicadas e sérias que essas crianças e adolescentes estão tendo acesso. Então, é um dos temas que a série fala, do que a gente vê ali muito sobre esse ambiente digital e esse ambiente, né, cibernético e tudo que envolve ele. E por isso gera muita discussão em relação a esse discurso de ódio, a cyberbullying e aos grupos de incel e red pill, e quais são as consequências de você participar de um grupo desse, ou pelo menos ter comportamentos que esses grupos perpetuam. E, gente, eu vou ser bem sincera, eu fiquei muito surpresa e chocada por saber que essa cultura, que eu acho que é essa palavra, mas toda essa onda de red pill e desses grupos de homem com discurso de ódio contra as mulheres ainda era tão forte. Porque, assim, eu acompanhei um pouco dessa história no TikTok, mas eu confesso que eu não tinha visto mais. Só que não é porque não estava no meu feed ou na minha bolha de que isso não estava acontecendo. E eu até pensei, assim, também, antes de começar a série, enquanto eu estava assistindo a série, de como que eu iria me relacionar exatamente com essa história. Porque quando tem alguns assuntos, tipo, em outro episódio aqui eu falei sobre maternidade, que eu não era mãe, então, assim, não tenho exatamente um lugar de fala, e aqui eu fiquei pensando como que iria ser o meu olhar e, tipo, como que essa série iria conversar comigo por conta desse assunto de criança, né, e tudo mais. Eu fiquei pensando assim, vou ver se vou me surpreender. E realmente me surpreendi, porque é muito doido, porque não tá exatamente na minha realidade. Apesar que depois eu parei pra pensar e tá um pouco, mas assim, não convivo necessariamente com muitas crianças ou com tantos adolescentes. Tipo, claro que tem no meu meio, principalmente onde eu trabalho, mas tipo, não é uma convivência diária, então tipo, de eu estar sabendo o que é que se passa e como essa criança se comporta. Mas aí eu lembrei do meu sobrinho, que ele não tá constantemente comigo porque eu não moro na mesma cidade que ele. Mas eu passei muito tempo convivendo com ele, apesar que quando ele era criança, e agora que ele está entrando para essa fase de pré-adolescência e adolescência. E eu fiquei pensando, pô, conversa comigo também essa série. E não que não converse com pessoas que não tenham acesso a crianças, né, convívio com crianças. Porque eu acho que é um assunto realmente para que todo mundo possa estar falando e de alguma forma estar atento. Mas eu fiquei surpresa porque, assim, essa parte de adolescentes estarem tão envolvidos com essa cultura dos incel e red pill não era uma coisa que eu sabia, porque, tipo, não é algo que o meu sobrinho faz parte, e por eu não ter tantas crianças assim no meu convívio, eu não fazia ideia, e a série traz isso tão escancarado que eu fiquei, meu Deus, isso acontece, né? E é muito doido, porque o quanto produções, né, cinematográficas, filmes e séries trazem pra gente realidades que às vezes a gente nem fazia ideia do que existia, ou sabe que existe, mas tipo, não tem muita profundidade ou conhecimento sobre e tal. E eu fiquei assim, muito impactada, sabe? Porque é algo muito sério e que, como a série aborda, trouxe consequências devastadoras, né? E além dessa parte da cultura de ódio contra as mulheres, nesses grupos relacionados a red pill e incel, inclusive, tipo, eu nem sabia que incel tinha um significado tão, assim, específico, que eu sei que as coisas têm significado, mas, tipo, eu não tinha noção. Eu não vou lembrar agora, e eu nem coloquei no roteiro exatamente, mas eu sei que incel é alguma coisa de involuntary celibate, alguma coisa assim, tipo, um celibato involuntário, como que as mulheres não escolhem esses homens, e no caso nessa série, não escolhem esses adolescentes, então é como se eles estivessem ali num celibato involuntário, porque eles não querem, mas eles estão. E chamam essas pessoas, né, esse grupo de incel. Eu fiquei muito impactada, e além de toda essa abordagem, né, desses grupos em específico, também do impacto das redes sociais na identidade dos adolescentes, né, e nessa violência virtual, porque aí são homens criando conteúdo sobre isso em específico, e jovens adolescentes entrando nesses grupos e participando e consumindo esses conteúdos,
e moldando a personalidade deles, moldando o comportamento deles. E isso principalmente por conta do acesso a redes sociais, né? Hoje, qual é a criança, qual é a adolescente que não tem acesso? Criança, às vezes, é um pouco mais controlável porque não tem um celular, ou, tipo, tem um tablet, mas não é o tempo todo. Mas hoje, todos os adolescentes, acho que, tipo, a partir dos 13 anos, eles têm um celular, né? Então, assim, está exposto a tudo isso. E é, inclusive, para colocar aqui, né, embasar um pouco desse episódio, eu peguei alguns dados e, de acordo com a pesquisa do TIC Kids Online Brasil de 2021, aproximadamente 78% das crianças e adolescentes conectados à internet utilizaram as redes sociais neste ano, né, no ano de 2021 da pesquisa. E um outro estudo inédito revelou que 1/3 dos adolescentes brasileiros já sofreu algum tipo de agressão sexual online. Desses 20% receberam ou se depararam com conteúdo inapropriado, enquanto 10% foram aliciados do envio de pornografia infantil. Então, não é exatamente algo que tá tão presente na série, mas quando a gente fala de adolescentes com acesso à internet, com celulares, a gente tem todos esses dados, né, de tudo que esses adolescentes estão expostos. Então, em específico, a gente está falando sobre essa cultura, sobre esses grupos misóginos na internet, mas também existem todos os outros riscos que esses adolescentes estão expostos, né? Como pornografia infantil, né? Outros tipos de pornografia também, deles estarem consumindo isso. E também de estarem ali vulneráveis a serem aliciados por pessoas mais velhas que se passam, às vezes, por jovens, né? Um outro estudo realizado na Espanha revelou que 1 em cada 5 jovens passa mais de 2 horas diárias no TikTok. O uso excessivo das redes sociais está associando a baixa autoestima e uma percepção negativa da saúde mental, aumentando os riscos de estresse psicológico. E é uma coisa também que a gente vê um pouco na série. O Jamie, por estar nesse grupo, né, de incel, de as meninas não se interessam por mim, elas não gostam de mim, sou o patinho feio, né, sei lá, excluído da escola e tudo mais, não faço parte do grupo exatamente dos populares e tudo mais, até um certo momento, né. Tem essa questão da autoestima também. Então, por estarem na internet há tanto tempo, né, esses acessos tão, assim, ilimitados à internet, por N questões, dos pais não estarem olhando, ou por serem negligentes, muitas coisas. Isso também afeta eles não só nesse sentido de se tornarem essas pessoas, mas, como fala do estudo, das questões de autoestima também. Então, você tá vendo uma outra realidade de outra pessoa, de outro jovem, ou de, tipo, homens mais velhos e tudo mais, ou vendo uma realidade de meninas que talvez sejam da mesma idade, não tão interessadas por meninos no aspecto igual ao deles, ou da idade deles. Então você vai tendo essa comparação que acontece não só com crianças, mas com os adultos também. A gente utiliza a internet e se compara o tempo todo, eu me incluo nisso. Então são grandes riscos que a internet tem e que estamos expostos. E se já é difícil pra gente que é adulto, que tem uma certa consciência, imagina para crianças e adolescentes que estão formando, né, a personalidade, seu caráter, né, e que não sabem tudo no sentido de certo ou errado, né, que estão ali se formando. Então, às vezes o que assistir ali na internet, é legal, é verdade, sabe? Tipo, é mentira. Então, assim, é muito complicado. E além de todas essas questões voltadas para o uso de internet e eles estarem expostos a todas essas coisas que acontecem na internet, e especificamente aos grupos de incel e red pill, a gente vem para o tema central, né, da série, que é essa questão do ódio às mulheres. E aí, que me chocou muito, porque é algo que me choca diariamente, né, quando eu vejo alguma notícia ou quando eu paro pra pensar sobre isso, porque alguma coisa me lembrou, sabe, que essa questão de feminicídio, né, das mulheres sofrerem tanto, morrerem, serem estupradas, e tudo que envolve as mulheres nesse sentido, que como a série aborda essa violência contra as mulheres, e nesse caso, contra um adolescente, né, eu
fiquei pensando assim, meu Deus, a gente já tem tanto medo, né? Nós mulheres temos tanto medo diariamente de sair de casa, de acontecer alguma coisa com a gente e tudo mais. A gente já é tão violentada, tão abusada, sabe? Tão assediada. E eu fiquei pensando, nossa, era só uma menina, né? Uma adolescente, assim. E que nem fazia ideia de que esse menino, esse colega de classe, de escola, tinha tanto ódio contra ela que... Ódio por quê, sabe? Claro, a gente entende que ele estava ali num contexto de estar exposto aos conteúdos de homens mais velhos ou até de próprios meninos também na internet sobre odiarem as mulheres porque elas não nos escolhem. Inclusive tem, né, eles colocam lá o conceito de 80-20, é outra coisa que eu não fazia a mínima ideia, mas que diz que 80% das mulheres só se atraem por 20% dos homens. Então, se cria uma atmosfera e uma coisa de que as mulheres não gostam dos homens, as mulheres odeiam os homens. E se a gente for parar pra analisar, colocar uma coisa do lado da outra, quem são as pessoas que estão sofrendo diariamente, né? Com questões de gênero, por exemplo, neste caso, são as mulheres, sabe? Eu fiquei verdadeiramente impactada, assim, sabendo de que nós mulheres somos alvos de tantas violências e chocada mais ainda porque o autor do crime aqui é só um adolescente. Eu fiquei, meu Deus, como pode um jovem de 13 anos sentir tanto ódio contra uma menina e chegar nesse ponto? Eu fiquei tão chocada assim porque a única criança que eu tenho muito contato, criança no caso barra adolescente, é o meu sobrinho. E assim, óbvio que o meu sobrinho tem seus momentos de violência no sentido adolescente, né, de birra e tudo mais, mas eu fiquei, meu Deus, como um adolescente de 13 anos tem tanto ódio pra chegar no ponto de matar uma menina, né? Como pode ter esse sentimento enraizado dentro dele? Porque não colocando crianças como seres santos e tal, mas eu, pelo menos, penso que a gente parte muito de um pressuposto de que crianças e adolescentes são ingênuas e, assim, não tem tanta maldade. Claro, se estão expostos em um local, em um ambiente que tem muita violência, existe uma tendência, assim. Mas, pelo local do Jamie, você fica chocado mesmo, assim. Os próprios pais ficam chocados quando descobrem. Apesar que eu vou falar mais pra frente sobre essa questão de ambiente e de comportamentos familiares que são perpetuados, na família do Jamie não tem violência física, mas existem outros tipos de violência, ou pelo menos de comportamentos que são complicados e misóginos e tóxicos, que também fazem as pessoas se tornarem quem elas são ou partirem para algumas ações que não são legais, né? Não são certas. E entramos na discussão sobre essa masculinidade tóxica, né? E os efeitos que tem. Porque é uma questão de gênero, né? Nesse sentido. Inclusive, na própria série, existem alguns momentos que tem esses assuntos, né? Por conta de estarmos falando sobre uma violência de gênero e questões de gênero nesse sentido, tipo, quem é o Jamie, adolescente, sabe? Tipo, colocando em parâmetro, assim, um comportamento de um menino e uma menina e tudo mais. E esses papéis que a sociedade cria, sabe? Como esses comportamentos são repetidos por gerações, de submissão das mulheres aos homens, o problema do machismo e do patriarcado, né? E muito uma questão também de masculinidade tóxica em outros quesitos que às vezes pode parecer muito bobo, mas que com o passar do tempo isso pode causar e causa muitas questões. Um momento da série, eu acho que no episódio 3, que é quando ele tá com a psicóloga, ela pergunta coisas sobre ele, né? Acho que sobre o que ele gostava de fazer, alguma coisa assim. E ele dizia que uma vez o pai levou ele pra jogar futebol, mas ele não gostou. E ele meio que percebeu que quando ele errava, fazia alguma coisa errada ali, né, no jogo, o pai virava o rosto e tal, como se tivesse desapontado. E ele fala, né, sobre, tipo, não gostar muito de futebol, não gostar muito desses esportes. E na escola sempre fugir da educação física. Então, a gente vê essa questão de, tipo, futebol é pra menino, pra homem. E se ele não faz, as pessoas se questionam, principalmente nesse ambiente escolar, né? Os colegas se questionam, como assim é homem, não é um menino e não gosta de futebol? Tipo, é, né? Tipo, é gay, tipo, sabe essas coisas problemáticas?
Porque aí, se ele não se identifica jogando futebol ou fazendo atividades que são ditas serem de homens, de meninos, por que que ele sofre por isso, né? O que é que tem de errado? E como isso vai se construindo uma cultura muito tóxica mesmo, de se você não faz isso, você não é homem, você é menos homem e tudo mais. São esses comportamentos, tudo isso que vai acontecendo que acentua certos problemas. E aqui nesse sentido, porque se a gente for seguir por uma ideia de que os homens, né, másculos, fortes e viris e tudo mais, o Jamie não gostar de futebol é um problema. E aí ele se encontra num local de, pra ser homem preciso, sei lá, tratar mal uma mulher, não sei, assim. E o quanto tudo isso gerou muitos problemas, e por ele ter tanto acesso à internet e estar sempre participando de discussões ou de tendo acesso realmente a conteúdos na internet, ele entrou em um caminho de, olha, esses homens aqui falando sobre, tipo, porque você tem que, né, ser assim, ser assado, porque as mulheres são isso, são aquilo, você precisa agir dessa forma. Pra onde ele entrou pra poder se encaixar de alguma forma em algum lugar ou em algum grupo. E como isso é danoso tanto para o homem quanto para a mulher, porque a longo prazo, pensando em todos esses comportamentos, quem esses homens meninos, né, vão se tornar quando, né, serem adultos? Esses homens que matam as mulheres porque acham que elas são deles, né, são posses, porque eu vou entrar no modo... Eu não sei se eu vou entrar, mas enquanto eu escrevi o roteiro, eu tava num modo bem pistola. Porque eu tenho muita raiva, assim, e sei que não, é um sentimento muito legal, mas eu fico com muita raiva quando as pessoas, e principalmente homens, eles vêm com um papo de mimimi dessas mulheres, sabe? De tipo, não é isso, não é tão sério assim esse comportamento, não é nada demais e tal. Quando a gente vê que tudo isso desencadeia em coisas piores, né? E quando nós somos a maioria, nós mulheres somos a maioria no Brasil e no mundo, e mesmo assim tem uma mulher morta a cada 4 horas. E tem muito esse papo de, mas homens morrem mais. Mas a questão é que a causa dessas mortes não são unicamente por eles serem homens. É muitas vezes por um conflito com outro homem, por envolvimento com crime, por disputa de terra, por doença, por N outras questões. Quando nós mulheres somos mortas unicamente por sermos mulheres, né? Tipo, são dados alarmantes. Fora isso, todos os outros tipos de violência que a gente sofre. Acontece um estupro a cada 6 minutos. Então, assim, são dados alarmantes que estão aí provando o que é que está acontecendo. E muitos homens, e até mulheres, o que é muito triste, minimiza toda essa pauta e toda essa luta, sabe? E é uma questão de gênero, porque os homens pensam e acreditam que nós somos posse deles e que nós somos um ser inferior a eles. Então, é difícil porque a gente luta, mas eles estão sempre com esse discurso de, não é nada demais, esse comportamento aqui mínimo. Claro que não. Quando a gente vê que toda a escalada de uma violência para precisamente chegar em um feminicídio, ele começa por coisas muito pequenas que às vezes você diz, é uma besteira, e quando você vai ver, a mulher não tá mais lá para contar a história, né? E é muito triste. E eu até fiquei meio assim, de a série não se propõe a isso, e tudo bem, eles queriam abordar de uma outra forma, mas o quanto a personagem aqui, né, a vítima, ela não é lembrada, né? Claro, a gente tá vendo lá os detetives falando, tipo, tirou a vida dessa menina que tem um futuro pela frente, e como é que estão os pais dela, sabendo que nunca vão ter ela de volta. Tem esse assunto, ele tá lá, mas a gente tá falando mais sobre o causador, né, o autor, do que ela, assim. E o que é que sobra da história dessa pessoa, né, dessa menina? E todo mundo, é muito comum nessas histórias de crimes, todo mundo tá sempre falando sobre ele, né? Tipo, ele vira grande sensação. E principalmente aqui por ter sido um jovem, né? E também como ele ganha pessoas que admiram, o que é mais absurdo ainda. E que a gente sabe que acontece. Mas ainda tem outro tópico, acho que esse episódio já tá bem longo, mas é o tópico final, que é dentro da série também um tema, um tópico assim mesmo,
uma das coisas abordadas é sobre essa questão da parentalidade, né, dos pais, porque eles também estão ali e o que acontece também, não digo que não é respinga a palavra, mas o que acontece também é consequência e também afeta os pais, né? E consequência não no caso de colocar a culpa neles, né? Mas a gente também vai ver isso a partir de uma perspectiva dos pais. E aqui, na verdade, mais da perspectiva do pai do que da mãe e tal, né? Porque o pai, ele é escolhido como representante legal, acho que é essa a palavra do Jamie, já que ele é menor de idade, ele precisa ter alguém para acompanhar eles nos depoimentos e tudo mais. E a gente vê muito aqui a relação dele com o pai, e muito eles dois. O que faz muito sentido, já que a gente tá falando dentro da série e o tema principal ser sobre essa questão da masculinidade, né? Tipo, desse gênero em específico, porque o Jamie é um menino, né? Um homem. Então a gente vai ver esse contraponto dele com o pai e tudo mais. Mas a mãe, ela tá silenciada nessa história. Ela fala em coisas muito específicas, mas quem tá ali na frente de tudo é o pai. E a princípio eu nem tinha parado tanto pra pensar nos primeiros episódios, mas no último episódio fica muito visível. E eu falo isso agora porque um pouco antes eu falei, né, sobre essa questão das referências e desses comportamentos que adolescentes, que os filhos pegam dos pais, né? E aí é uma surpresa o Jamie fazer isso, porque não é um ar violento. Mas o que é que tem de errado na casa? De que o pai é a grande autoridade e do jeito que ele impõe as coisas dentro de casa e a mãe e a filha, né, que o Jamie tem a irmã mais velha, concordam e é ele que manda. Então, assim, o Jamie também tem uma imagem dentro de casa de que quem é o superior é o meu pai, né? E ele depois, né, quando já tá adolescente e que tem esse acesso a esses conteúdos da cultura do ódio às mulheres, ele vai pensar o quê? Pô, né, meu pai é uma referência pra mim nesse sentido. E tipo, a mãe, tanto faz, né? Então, existe também esses comportamentos que são reproduzidos pelos filhos a partir do que ele vê dos pais. E aí, não é que a culpa seja dos pais por o Jamie ter feito isso, mas o pai no último episódio, enquanto conversa com a mãe, diz assim, onde foi que a gente errou, porque o meu pai batia muito em mim, eu sempre prometi que quando eu fosse pai eu não ia fazer isso com meu filho. E tá, dentro da casa não tem violência, mas no que é que você tá pecando, não tá fazendo? E eu entendo que, assim, mesmo não sendo mãe, né, não estando nessa realidade, mas por acompanhar e por conhecer também, e até por analisar, né, tipo, os meus pais, eu sei que, tipo, pais não são perfeitos porque nenhum ser humano é perfeito. E que, de alguma forma, os pais vão traumatizar você, não tem como, porque alguma coisa não vai ser 100%, não tem como ser. Mas por ele achar que não estava batendo no Jamie já era o suficiente, quando na verdade a gente tem que estar atento o tempo inteiro sobre o comportamento dos nossos filhos e do que eles estão fazendo, né? Precisa-se ter um diálogo e os próprios pais, acho que a mãe fala mais em específico sobre isso, de que ele passava o tempo inteiro dentro do quarto, no computador. Então, como é que a gente está criando, né? Como é que esses pais estão criando esses crianças e adolescentes? E principalmente pensando nesse mundo tão moderno que o menino nasce e parece que já tá com o celular na mão. O que é que eles estão assistindo? Como é que tá sendo isso? E não dizendo que é fácil, porque eu sei que provavelmente é muito difícil, porque como pai e mãe você tem muitas outras responsabilidades, trabalho e tudo mais. Só que se você não ficar atenta, em algum momento essa conexão vai se perder ou vai estar tão distante que se seu filho fizer alguma coisa ou ir para um caminho muito difícil, complicado, como que você traz ele de volta e como que você reverte algumas situações. E nesse sentido aqui não era situação revertida porque o pior aconteceu. E eu acho que é isso. Eu nem sei se eu falei tudo que eu queria ter falado, mas a série traz muitas coisas. Eu convido quem não assistiu, mas chegou até o fim do episódio, a assistir a série. É muito interessante. E são só 4 episódios, apesar de ser de 1 hora, assim, mas tipo, não é muito longo. E muito legal mesmo que ela tenha gerado tantos debates, muito nessa pauta da masculinidade tóxica e pensando em
como que os pais estão criando esses meninos. E é uma coisa que eu penso muito assim, tipo, quem é pai de menina, não só pai, mas mãe, assim, você não quer que sua filha seja respeitada e cuidada e bem tratada? Então, qual é a educação que você está dando para sua filha e qual é a educação que você está dando para o seu filho? Porque é muito esquisito você pensar que você cria sua filha para ser cuidada e bem tratada e não sofrer nenhum tipo de violência, né, abuso, que seja, porque você não quer, óbvio, mas a gente cria os homens de um jeito muito violento na maioria das vezes. E violento não em coisas tão amostras, mas que tá ali, né, o jeito de se portar, o que pode fazer ou não, colocando papéis de que homem faz isso ou não faz aquilo. E quando esse menino, essa menina tão grande se encontram, como é o choque disso? É uma reflexão muito grande que a série traz, fora tantas outras, principalmente sobre essa parte de parentalidade e de difícil criar um ser humano, né? Muito difícil. São muitas coisas e é interessante mesmo essa série para que a gente possa refletir sobre isso, e tá muita gente refletindo sobre isso porque realmente a série reverberou. É isso para esse episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um episódio bem interessante de fazer, mas bem difícil também, tanto porque os temas eles são bem pesados e também porque a produção tá bem alta, né? Bem recente. Então, como eu falei um pouco no início, eu queria pensar de como eu ia abordar essa série aqui, né, que já tá todo mundo falando. Me contem o que vocês já acharam nos comentários aqui do episódio, o que é que vocês pensam sobre a série, se vocês assistiram, né? Quem não assistiu, mas escutou mesmo assim. A série da Netflix, caso eu não tenha falado no início. Ah, e antes de eu finalizar de verdade, eu escutei um episódio de um podcast essa semana que eu gosto muito, que é sobre notícias, na verdade, assim, se chama Angu de Grilo. Eu vou deixar talvez linkado aqui no episódio, lá no Instagram também. E o episódio, ele tem 2 assuntos principais, apesar de ter alguns outros no final, mas que são mais curtos. Mas um dos assuntos principais é sobre o uso de celulares nas escolas. E eu sei que não é exatamente sobre o que eu falei nesse episódio, mas é muito interessante porque a Bela Reis, que é uma das jornalistas desse podcast, ela fala sobre essa questão do uso de celulares, né, que se tornou lei e tudo mais e que já está em vigor, mas ela também fala um pouco sobre a experiência dela como mãe e esse acesso do filho dela a telas, né, a conteúdos de internet ou o que seja. E aí ela fala coisas interessantes, assim, nesse quesito de mãe e pai mesmo, assim, né, de como educar o seu filho nesse sentido. Eu achei bem interessante e também, né, se você tiver interesse de pesquisar mais sobre isso, eu acho que é super válido. Se você é pai ou mãe, ou se você, né, tem uma criança, um adolescente no seu contato, é importante que a gente fique atento a isso, porque o que é que esses adolescentes, o que é que essas crianças estão assistindo, e até pra gente também, né, de ter cuidado com as coisas que estão na internet, porque todo mundo tá exposto a isso e às vezes a gente se deixa levar, né? É uma indicação bem legal e agora sim, eu terminei. Se você curtiu o episódio, compartilha com seus amigos, segue o podcast na plataforma de streaming que você escuta e também segue o perfil do podcast no TikTok e no Instagram pra gente conversar por lá e até o próximo episódio.